Graça e paz, queridos. Eu trouxe um texto hoje que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ver alguns versos e também vou fazer um comentário no meio deles e vou prosseguir a leitura. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aqui é interessante que Paulo confessa, ele está passando um momento difícil, ele está passando por uma tribulação, e essa tribulação, o propósito que ele vê, ele diz claramente, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Muitos dos processos que passamos, muitas das angústias que passamos, muitas das tribulações que passamos, tem o propósito de estarmos consolando, confortando, ajudando outros irmãos que passam pela mesma angústia. Então nenhum de nós passa problemas sem propósito. Todo o sofrimento, toda a tribulação que passamos, ela tem um propósito maior da parte de Deus, para que sejamos consolo para outros. Continuando aqui, no verso 5. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ele está escrevendo essa carta à igreja de Corinto, e ele fala que ele está sendo atribulado é por conforto e consolação deles, dos coríntios e dos irmãos, para que eles, vendo esse exemplo, eles também possam estar suportando com paciência os mesmos sofrimentos. Além de ele estar servindo de consolo, e essa tribulação que ele está passando, e todo esse processo, servir para consolar e ajudar que eles se encontrem em angústias, também serve de exemplo para que outros suportem com paciência os mesmos sofrimentos com os quais nós também passamos. Seguindo, verso 7, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Existe uma consolação por parte de Deus, existe um consolo junto ao sofrimento, existe um suporte vindo da graça de Cristo para nossos corações. Verso 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Paulo aqui diz que a tribulação que ele passou foi incomum, não foi uma tribulação qualquer, foi algo que fez ele desesperar da própria vida. E ele segue: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Sabe qual o propósito? Que ele passou por essa tribulação, por esse processo que levou ele a desesperar da própria vida. Tem um outro tradutor que coloca que Paulo não viu saída. Ele passou por um problema tão grande que ele não via saída. Eu e você muitas vezes passamos por isso, não vemos saída, a famosa luz no final do túnel, não vemos saída e nos desesperamos. Mas ele fala aqui claramente que ele passou por essa tribulação para confiar em Deus que ressuscita os mortos, porque se tirassem a vida dele, ele só poderia contar com aquele que realmente pode ressuscitar os mortos. Muitas vezes esses propósitos dessas tribulações e problemas e angústias e processos que passamos também são, e principalmente são, para confiarmos no Deus que nós servimos, no Deus que muitas vezes proclamamos, e precisamos vivenciar isso dentro dos nossos próprios processos, dentro dos nossos próprios sofrimentos,
dentro dos nossos próprios problemas, porque o crente também passa por tribulação e problema. Então, quando você estiver passando por um problema, uma tribulação, um processo, lembra desses aspectos de Paulo. Um aspecto é para que você sirva de consolo para aqueles que passam por problemas similares, por angústias, para você servir de consolo, porque o Deus de toda consolação também consola a nós no meio desse furacão, no meio desse processo. Outro é para você servir de exemplo para aqueles que estão vendo o que você está passando e a maneira como Deus está te levando e te consolando e te dando suporte, eles possam suportar com paciência tudo que eles vão passar e todos os sofrimentos que podem ser iguais àqueles que você está passando. E um terceiro propósito, nesse processo, nessa tribulação, eu ia dizer o problema maior e mais angustiante, que pode te fazer desesperar da própria vida, mas é para você confiar no Deus que você serve, para você confiar no Deus que muitas vezes nós pregamos, para você confiar no Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que pode ressuscitar cada um de nós também. Então confie em Deus. Coloque a sua confiança no Senhor, coloque o seu foco no Senhor, coloca toda a sua esperança no Senhor, porque é Ele quem vai fazer tudo isso virá a seu favor, virá como um testemunho, virá como algo bom da parte de Deus. Porque no momento que estamos passando, não estamos achando bom, mas o Senhor pode fazer com que essa consolação venha sobre você e você seja exemplo, modelo, suporte e que a sua confiança esteja naquele que te chamou, naquele que te ama e naquele que entregou o seu filho e que teve sofrimentos bem maiores para suportar naquela cruz. Amém? Que possamos melhorar como cristãos, como crentes, e aumentar nossa confiança naquele que nos ama, que é o Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe.